Olá, amados, como é que vocês estão? Nosso culto de domingo hoje está ótimo. E eu tenho 3 temas que a gente vai hoje estar aprendendo um pouco mais dentro da palavra do Senhor. Primeiro tema, Pedro, da fraqueza à rocha, quando Deus vê além das nossas falhas. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quero trazer esse tema aqui também, que também traz uma grande significância para os nossos questionamentos. Pedro nos dias de hoje, quando a fraqueza encontra a graça. Isso é forte. E dentro do título, dentro de um dos temas também, subtítulo, Simão, filho de Jonas, amas a mim? João 21, 15 ao 17. E Lucas 22, 31 ao 34. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E aqui quero trazer aqui mais um título, Pedro e a segunda chance quando Deus não desiste de você. Queridos, Pedro é forte. Aqueles dias é impressionante, porque Deus ele trabalha dentro de nós. A gente entende o quê? Que Pedro era um homem que carrega força pelo seu nome, também traz a marca das falhas humanas. Um homem chamado para ser pedra, mas que por muitas vezes impulsivo, foi vacilante, foi inconstante, foi teimoso e alguém que ousou andar sobre as águas. Nenhum dos discípulos teve a ousadia de Pedro, mas também ele afundou, né? E ele confessou Jesus como também ele o negou. Mas Pedro, ele representa para todos nós aqueles que têm fé, mas às vezes aqueles que duvidam. Pedro representa os que amam a Deus, mas em momentos de pressão eles falham. Mas acima de tudo, Pedro, ele representa a graça de Deus, como aqui foi dito, mas ele não desiste de nós. E Pedro, antes da pedra, o que eu posso falar sobre Pedro? Antes de ser chamado Pedro, o seu nome era Simão, segundo a palavra nos relata aqui, tá, queridos? E Simão, filho de Jonas, foi um pescador comum na Galileia. Ele era um homem rude, sem instrução, acostumado à vida dura do mar. Mas Jesus viu ele além de uma simplicidade, ele viu além da sua simplicidade, corrigindo aqui. E no dia em que ele foi chamado, Pedro, ele estava o quê? Lavando as redes após uma noite de fracasso de pesca. E Jesus entrou em seu barco e lhe deu uma ordem: lança tuas redes ao mar. E Pedro hesitou, mas ele obedeceu. E o resultado foi uma pesca tão grande que hoje dá o nome de pesca maravilhosa. E as redes ali quase se rompiam de tanto peixe, segundo está relatado em Lucas 5, versos 4. Queridos, nós aprendemos aqui algo muito profundo. Pedro, ele não era um homem perfeito, mas ele era um homem disponível. Deus, ele não procura perfeição, ele procura disposição. Porque Jesus, ele não apenas lhe deu um chamado, mas ele lhe deu um novo nome, Pedro, que significa pedra. Mas como pode um homem tão instável ser chamado de pedra? A gente não entende, né? Mas a gente começa a compreender dentro da história aqui que Deus, ele vê o que somos, ele vê o que somos hoje, mas também vê o que nós podemos nos tornar. Então Pedro e as suas fraquezas, eu denomino aqui diante da palavra, vendo que Pedro, ele foi sempre intenso. Lá no Getsêmani, quando os soldados vieram prender Jesus, ele sacou uma espada, ele cortou a orelha de Malco. Em João 18:10, ele queria defender Jesus com a força do seu braço, mas Jesus o repreendeu. E na última ceia, Pedro
prometeu fidelidade até a morte. E a gente vê o resultado em Lucas 22:33, que naquela mesma noite, diante de uma simples serva, ele o negou. Negou Jesus 3 vezes, segundo está relatado em Lucas 22:61 e 62. Então, queridos, o mesmo Pedro que andou sobre as águas no momento de dúvida, ele afundou em Mateus 14:28. O mesmo que foi ousado na confissão foi fraco na provação. Isso não nos lembra de algo? Eu quero aqui relatar quantas vezes nós prometemos fidelidade a Deus, mas no momento da prova nós falhamos. Eu já falhei muitas vezes, mas aqui está uma verdade poderosa. Jesus já sabia que Pedro iria negar, mas mesmo assim ele orou por ele. Antes mesmo que Pedro falhou, Jesus disse: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22:32, o qual foi lido. Então, queridos, o olhar que restaurou Pedro, a gente entende o quê? Após negar Jesus pela terceira vez, Pedro ele ouviu o galo cantar. E Jesus olhou para ele. Lucas 22:61. Queridos, não foi um olhar de condenação, mas um olhar de amor. Pedro, ele chorou amargamente. Eu creio que isso ficou na história de Pedro. Foi a marca que ficou sobre ele. Aqui há um mistério muito grande. Enquanto Judas, que o traiu, se enforcou, Pedro se arrependeu. Então a gente vê duas diferenças, né? O arrependimento de Pedro abriu caminho para a restauração. Por que eu falo sempre sobre transformação? Não adianta eu estar em obediência se eu não quero a transformação. Porque o pecado de Pedro foi grande, sim, foi. Mas a graça de Deus foi maior, porque ele teve o arrependimento e trouxe a restauração e transformação. Então Pedro, ele foi restaurado, ele foi transformado após a ressurreição de Jesus. Pedro encontrou novamente com ele mesmo. Uma pergunta que foi feita lá em João 21:15. Simão, filho de Jonas, amas-me? Eu cheguei a uma época da minha vida em que o Senhor havia me mostrado uma pessoa. E ali eu perguntei: Pedro, tu me amas? E aquela pessoa não me respondeu. Mas depois eu vi o resultado. Queridos, é tão bom servir a Jesus. É tão gostoso servir a essência divina de Cristo. Nós entendemos o quê? Que por mais que nós sejamos falhos, Ele ainda nos ama. Para cada negação, Jesus deu Pedro uma oportunidade de reafirmar o seu amor, para que cada fracasso seja uma nova chance. Pedro, que antes era impossível, agora estava quebrantado, mudado, transformado, porque Jesus o restaurou. E ele se tornou o quê? Um dos maiores pregadores da história da igreja. Então, no dia de Pentecostes, Pedro, ele pregou a 3.000 almas que se converteram em Atos, capítulo 2, versos 41. Aquele que um dia negou a Cristo, agora tinha coragem para morrer por ele. Que domingo abençoado, com uma palavra maravilhosa, cheia de graça divina, que é essa palavra. Essa palavra, ela edifica. Essa palavra, ela transforma, queridos. E o que eu aprendo hoje, domingo, queridos? Que Deus, ele não desiste de nós, mesmo quando nós falhamos. O arrependimento é a chave para abrir as portas para a restauração. O olhar de Jesus não nos condena, mas nos chama para perto dele. Talvez hoje você esteja assim, se vendo como Pedro. Talvez você tenha falhado, negado a sua fé em algum momento, até se afastado de Deus. Mas essa lição de Pedro nos ensina que o arrependimento traz a restauração e também a transformação. Você pode, sim, fazer como Pedro fez ao arrependimento. Não há forma de negar, porque a negação, ela traz o quê? Traz dúvida, traz incertezas. Aqui é uma lição que vai ficar para a nossa história. Deus ainda chama Simão para transformar.
Deus chama aí os Simões para ser transformados, né? Em Pedros. Quantos Simões tem no mundo que precisam ser transformados em Pedros? Então, nós precisamos o quê? Levantar aqueles que caíram e não matar aqueles que precisam se levantar. Nós precisamos que fortalecer os que um dia foram inconstantes e assim prepará-los para a grande obra que Deus tem na vida de cada um. Então Pedro ele começou como um pescador comum, mas ele terminou como um dos maiores pilares da igreja. Uma história nos prova que não importa, essa história nos prova que não importa quantas vezes você caiu, mas sim quantas vezes você está disposto a levantar. Não importa. Deus, ele quer entender o seu coração. O mesmo Deus que olhou para Pedro e restaurou, agora olha para você hoje. Então, se você já caiu, se arrependa-se hoje. Se você duvidou, fortaleça a sua fé. Se você falhou, levante-se novamente, porque Deus ainda está edificando você sobre a rocha. Deus está edificando sobre a rocha. Aleluias, louvado seja Deus. Grandioso é Deus. Grandioso é o Senhor. Como Deus te ama, querido e amado do Pai. Como Deus te ama. Ele te ama tanto, tanto, tanto. Em nome de Jesus, vamos orar, queridos, só para a gente encerrar o nosso culto. Lindo e maravilhoso, amém? Orar com muita fé para que Deus venha nos restaurar, aleluia, transformar. Louvado seja Deus, amém, queridos? Glorioso Deus e eterno Pai, nós queremos hoje, Senhor, estar como o Senhor tem nos chamado, papai. Senhor, Tu és poderoso, porque da fraqueza à fortaleza, da restauração, Pai, porque eu creio na restauração, nas mudanças, assim como o Senhor fez em Lucas, capítulo 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Louvado seja Deus. Pai querido, Pai amado, nos colocamos diante da tua presença neste domingo, neste culto maravilhoso, reconhecendo, Senhor, que o Senhor é Deus, que entende as nossas falhas, assim como Pedro foi falho. Pai, quantas vezes duvidamos, quantas vezes fraquejamos diante, Senhor, das tempestades da vida. Mas, Senhor, estamos aqui porque o Senhor nos chamou para andar sobre as águas. E nós clamamos hoje, fortalece a nossa fé. Senhor, Pedro, ele andou contigo, ele viu milagres, ele ouviu a tua voz. Mas ainda assim, no momento da provação, ele te negou o teu nome, Pai. Então, quantas vezes também nós temos medo de tomar conta do Senhor. Nós temos o medo da nossa vida, Senhor, das situações e até mesmo das adversidades. Senhor, toma conta do nosso coração, amém? E quantas vezes, Pai, nós nos calamos, Pai, quando nós deveríamos falar, ou até mesmo nos afastamos quando nós nos deveríamos nos aproximar. Mas, Pai, em nome de Jesus, se Pedro ele te negou, também o Senhor o restaurou. E eu creio, Senhor, que nesta hora nós clamamos por uma restauração completa. Aqueles que perderam a sua fé, que sentem que já não tem mais esperança, que pensam que falharam, tanto que não há mais perdão. Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor olhou para Pedro com amor e o restaurou, olha para nós hoje. Nós repreendemos, Senhor, neste momento toda dúvida, toda incerteza, toda acusação do inimigo, tudo que tenta nos prender no passado. Nós declaramos, Pai, neste momento que o Senhor nos transformou, assim como o Senhor transformou Pedro, aquele homem, Senhor, que pregou no Pentecostes e ganhou milhares e milhares de vidas.
Senhor, em nome de Jesus, sopra sobre nós um novo tempo. Nos enche do teu Espírito Santo, Senhor, para que venhamos testemunhar o teu poder, para que onde nós estivermos, nós possamos ser fortalecidos e fortalecer os nossos irmãos, assim como Pedro foi chamado para fazer a tua obra. Pai, que nós possamos, diante do Senhor, agora neste momento, sermos alcançados pelo teu braço, para que o Senhor possa, Senhor, ouvir esta oração. Senhor, vai de encontro às pessoas que precisam de força. Aqueles, Pai, que se sentem fracos, distantes de Ti, Pai, que possam ouvir a Tua voz, que possam clamar. Filho, que o Senhor possa dizer, filho, eu ainda estou contigo. Que o Senhor possa, neste momento, Pai, ir ao encontro daqueles que estão afastados, daqueles que estão sem esperança. O Senhor possa ir de encontro neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós declaramos que o Senhor é Deus, Deus que nos faz forte e cheios do teu poder, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar o seu domingo, que essa ministração poderosa possa impactar a tua história, a tua vida, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.